Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 74. Bons estudos! Uma coisa a gente não pode dizer da história, que ela é parada, monótona e que nunca se modifica. Prova disso é a quantidade de vezes que o mapa mundi se modificou no decorrer dos séculos. Reparem como as fronteiras vão e vêm, se encolhem, se expandem, se modificam de acordo com os interesses e os desdobramentos históricos. É verdade, Gil. Eu estava vendo aqui, desde a década de 90, o mapa mundi mudou várias vezes, vem sofrendo transformações. Novos países aparecem, novas fronteiras são delimitadas. E essas mudanças todas acabaram gerando guerras, que trouxeram à tona uma série de conflitos que estavam abafados há décadas. Bom, até novas potências surgiram, né? Olha, e essas transformações, Vicente, só foram possíveis porque a história é dinâmica, né? Está sempre em transformação. Agora, eu queria saber como é que a gente chegou a esse estágio atual desse mapa aqui, entendeu? Pois é. Hoje você vai começar a entender o mundo em que vivemos, porque a origem do mundo, como a gente conhece, é o tema da teleaula de hoje. Vamos lá? Hoje você vai ficar sabendo por que o Muro de Berlim caiu e o que isso representou. Você vai saber também como a abertura econômica e política da ex-União Soviética contribuiu para o fim da Guerra Fria. E ainda hoje você vai ver as guerras e os conflitos que ainda ocorrem ao redor do mundo. Como você viu em outras teleaulas, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo ficou praticamente dividido em dois grandes blocos. O comunista, liderado pela extinta União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O símbolo mais evidente dessa divisão de forças no pós-guerra estava no muro, o Muro de Berlim. Um muro que, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, também acabou virando o maior símbolo da Guerra Fria e da separação da Alemanha em dois países. O Muro de Berlim, além de servir como punição à Alemanha por ter provocado a Segunda Guerra, também era uma espécie de alerta para os outros países. Era como se, através dele, Estados Unidos e União Soviética dissessem o tempo todo: agora nós é que mandamos. Só que um dia o muro caiu, ou melhor, foi derrubado. Num belo dia de outubro de 1989, aconteceu o que ninguém esperava: a queda do Muro de Berlim. Os alemães ficaram eufóricos. Berlim virou uma grande festa. A queda do Muro de Berlim provocou inúmeras mudanças, a começar pela Guerra Fria, que desmoronou e foi enterrada junto com o muro. A Alemanha também mudou, e muito, com a queda do Muro de Berlim. A primeira dessas mudanças veio com a sua reunificação. Ou seja, as duas Alemanhas, divididas após a Segunda Guerra, voltaram a ser um único país. Foram reunificadas. Mas não foi apenas o mapa da Alemanha que mudou. O mapa do leste europeu, formado principalmente por países comunistas, também se modificou bastante. Mas antes da gente entender como foram essas modificações, a gente precisa entender como chegamos até aqui. Ou melhor, como e por que caiu o Muro de Berlim. Desde que terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética entraram numa queda de braço, numa disputa interminável para ver quem era mais poderoso. Era a Guerra Fria. E o mundo, assustado, viu durante décadas uma desenfreada corrida armamentista entre as duas superpotências. A situação era curiosa. Aos olhos do mundo, a União Soviética se mostrava forte, pronta para a guerra. Mas dentro das suas próprias fronteiras, as coisas não iam tão bem assim. Principalmente a partir da década de 80, quando graves problemas econômicos começaram a comprometer a qualidade de vida da população soviética. Mas que problemas econômicos eram esses? Afinal de contas, a União Soviética não era uma superpotência? Então, o que aconteceu que levou o país a essa grave crise econômica? Além da corrupção que atingiu seu governo, foram muitas as causas que levaram a União Soviética à crise econômica. Entre essas causas estão os gastos com a corrida armamentista. Afinal, manter uma máquina de guerra equipada e pronta para o ataque não custava pouco. Além disso, a União Soviética também gastava muito dinheiro para manter países comunistas, como Cuba, por exemplo.
além de patrocinar vários movimentos revolucionários pelo mundo. Ou seja, a União Soviética deixava de investir em seu próprio território para ajudar outros países, além de gastar bastante dinheiro para alimentar a sua máquina de guerra. O resultado disso foi um comprometimento da qualidade de vida da população soviética. É claro que essa situação estava gerando um forte descontentamento entre os soviéticos, que começaram a achar que alguma coisa precisava ser mudada. E foi nesse clima que Mikhail Gorbachev chegou ao poder. 1985. Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética e promete mudanças. Essas mudanças recebem o nome de perestroika e têm como objetivo reestruturar a economia e as instituições da União Soviética. Além disso, Gorbachev também promete a abertura política do país, uma abertura que recebe o nome de Glasnost. Na verdade, a perestroika e a glasnost de Mikhail Gorbachev colocaram um fim na supremacia que a burocracia estatal exercia sobre a União Soviética. Formada por milhares de funcionários públicos que administravam o país, a burocracia estatal soviética era controlada de ponta a ponta pelo Partido Comunista Soviético. É claro que muitos desses burocratas que controlavam o país não gostavam nada das ideias de Gorbachev. Mesmo assim, o criador da glasnost e da perestroika conseguiu restabelecer o regime da propriedade privada, garantir a liberdade de imprensa e ainda eliminar o regime de partido único. Um regime no qual apenas um partido político tinha existência legal, no caso, o Partido Comunista. Mas a União Soviética não era o único país comunista que estava querendo e vivendo grandes mudanças. Depois da perestroika e da glasnost e da queda do Muro de Berlim, vários países comunistas do leste europeu passaram por grandes transformações.